Seja um vencedor. Autor David Paul Young Cho. Narração Adailton de Jesus. 3 passos para uma vida bem-sucedida. Deus quer que você viva uma vida bem-sucedida. Nosso Deus é sucesso e com Ele não existe fracasso. Por isso, de modo algum, é da vontade dele que seus filhos fracassem na vida e caiam em desânimo, assim como diz a Bíblia em João capítulo 15, versículos 7 e 8. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Lemos também em 2 Coríntios capítulo 9, versículos 6 a 8. E digo isto, que o que semeia pouco, também ceifará pouco, e o que semeia com fartura também ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, pois Deus ama ao que dá com alegria, e Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundeis em toda boa obra. A vontade de Deus para a sua vida é que você alcance grande sucesso. A fim de iniciar uma nova vida de sucessos, você precisa ser motivado a viver sempre cheio de sucesso. A seguir, ponha-se a trabalhar duramente. Jesus chegou-se aos seus discípulos e, ao chamar Filipe, perguntou-lhe: Filipe, onde podemos comprar pão para todas essas pessoas? Jesus estava apenas experimentando Filipe, porque ele já sabia o que estava prestes a realizar. Depois de Filipe ter recebido uma ordem quanto a uma tarefa impossível, ficou preocupado, sem saber o que fazer. Por isso, reuniu seus irmãos e todos tentaram imaginar um meio de alimentar aquela imensa multidão. Um dos discípulos chegou-se a Jesus e disse: Mestre, não sabes que estamos no deserto? Não podemos alimentar 5.000 homens e outros tantos milhares de mulheres e crianças. Em seguida, chegou-se a outro discípulo e disse: Mestre, já passou a hora do jantar, de modo que não deveríamos tentar alimentar esse povo? Em sensatez, queremos dar-lhes alimento. Outro chegou ainda dizendo: Mestre, precisaríamos de uma fortuna de 200 denários para dar uma pequena porção de comida a cada pessoa, e não temos esse dinheiro. Não se pode sequer pensar nessa tarefa. Outro discípulo disse: a melhor solução é mandar o povo embora, de modo que, indo às vilas pelo caminho, cada um possa comprar um pouco de alimento. Todos os discípulos, em vez de obedecerem à ordem de Cristo, tentaram arranjar desculpas para sua incapacidade de solucionar uma situação impossível. Mas Jesus discordou de todos eles e, olhando para os discípulos, deu-lhes uma ordem: nada disso é necessário, vocês é quem devem dar-lhes de comer. Jesus lhes deu uma ordem e ninguém ousou dizer não. O que é que essa ordem de Jesus queria dizer? Jesus queria que seus discípulos fossem homens de visão. Nessa época, eles ainda não tinham visão espiritual. Estavam cegos, não conseguiam ver o maravilhoso poder de Jesus. Devemos aplicar essa ordem a nossas vidas hoje. Quando Jesus deu ordem aos seus discípulos para alimentarem o povo, eles não perceberam que o Senhor proveria o alimento por meio de um milagre. Quando Deus nos ordena que façamos alguma coisa aparentemente impossível,
Devemos colocar nossa confiança nele e crer que ele nos ajudará a executar um milagre, a fim de podermos realizar nossa tarefa. Lemos em Salmos 81, versículo 10. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu a encherei. Deus deseja que você abra sua boca com grandes expectativas e creia que vai receber algo dele. Você deve nutrir um forte desejo de realização, sem o qual nada fará. Há muitos anos, quando iniciei meu trabalho pioneiro, eu estava pregando sob uma tenda de lona paupérrima. Tínhamos colchões de palhas estendidos sobre o chão de terra em que as pessoas se sentavam. Tínhamos um pequeno grupo de pessoas que nos acompanhavam. Todavia, nessa época, ardia em meu coração um tremendo desejo de alcançar muitas pessoas para Cristo. Eu tinha uma grande visão evangelística. Em meu íntimo, eu via e acreditava que um dia estaria pregando para muitos milhares de pessoas. Naquela época, se eu houvesse dito tais coisas, as pessoas me considerariam maluco, mas eu cria nisso em meu coração. Agora, depois de tantos anos, aquela visão tornou-se realidade. Deus quer que vocês façam de suas vidas um tremendo sucesso. Ele quer que vocês alcancem a vitória, após terem lutado em busca do sucesso. Portanto, o primeiro passo para uma vida cheia de vitórias é ser motivado em direção ao sucesso e ter predisposição para trabalhar duramente nesse sentido. Em segundo lugar, ainda que você tenha um grandioso propósito, um objetivo e uma poderosa força motivadora, você deve começar com coisas pequeninas, movimentando-se na direção das maiores. Não desista, nem diga é impossível, porque quando Cristo nos dá ordens, só nos dá ordem quanto ao que é possível através dele próprio. O Senhor jamais lhe pedirá que faça algo impossível. Não pense em possuir 200 denários, que é o salário de 200 dias de trabalho de um operário. Não pense em começar coisas grandiosas. Comece com 5 pãezinhos e 2 peixes. O problema da juventude de nossos dias é que, tão logo saem da universidade ou da escola técnica, desejam começar um trabalho gigantesco e ganhar imediatamente muito dinheiro. Jesus ensinou seus discípulos a lição de começar lá embaixo, com aquilo que tem disponível, não importando se é pouco. Jovens que se formaram em cursos teológicos frequentemente vêm a mim com queixas e perguntam: por que não começamos com grandes coisas? Muitos deles saem e tomam dinheiro emprestado aqui e ali e constroem um santuário lindo a prazo, contraem uma enorme dívida, tornam-se preocupados demais com as contas a pagar e acabam achando que Deus os abandonou e que Deus não deseja que você comece com coisas grandiosas. Cristo pediu a seus discípulos que alimentassem a multidão com aquilo de que dispunham à mão: 5 pães e 2 peixes. Ele pediu-lhes que começassem com coisas humildes, mas essas coisas pequeninas, quando Cristo os abençoou, se multiplicaram, tornaram-se mais do que suficientes. Não tenha medo de começar com coisas pequeninas. Use aquilo que você tem e não se preocupe com aquilo que você não tem. Se você começar a usar para a glória de Deus as coisas que você tem, Cristo vai abençoar essas coisas e multiplicá-las. O terceiro passo é você vir a receber
uma bênção sobre as coisas que você já tem. Você precisa adotar a atitude correta no seu coração. Você precisa buscar as bênçãos de Deus. Tiago capítulo 4, versículos 1 ao 3 diz: de onde vêm as guerras e contendas entre vós? Não vem disto, dos prazeres que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais, mas nada tendes. Matais e invejais, mas não podeis obter o que desejais. Combateis e guerreais, nada tendes, porque não pedis. Pedes e não recebes, porque pedes mal, para o gastardes em vossos prazeres. O que é um prazer? Qualquer coisa que você deseja consumir para seu próprio propósito torna-se um prazer. Mas seja o que for que você use para a glória de Deus, para a obra de Deus, isso lhe trará honra. Se você estabelecer a regra de exibir o amor e o poder de Jesus Cristo em sua vida, você não se entregará aos prazeres. Ao buscar a glória e os propósitos de Deus, você é abençoado pelo Senhor. Use aquilo que você dispõe, ainda que seja algo tão pouco como 5 pãezinhos e 2 peixes, o almoço de um menino. Mas coloque-o nas mãos de Jesus. Não se aferre ao que você tem, porque nesse caso, Cristo não poderá abençoá-lo. E quando você colocar tudo quanto tiver nas mãos de Cristo, lembre-se de que o Senhor vai multiplicar essas coisas da mesma forma que multiplicou os 5 pãezinhos e 2 peixes que André trouxe e colocou em suas mãos. André não reteve aquilo que estava disponível. Não tenha medo de começar com coisinhas pequeninas. Quando você colocá-las nas mãos do Senhor e dedicá-las a Ele, o Senhor, Todo-Poderoso na terra e no céu, as multiplicará e as usará para a glória de Deus.